Olá, eu sou Eduardo e eu estou aqui hoje para a gente continuar a nossa série de comentários, capítulo a capítulo, do livro O Espelho Índio, de Roberto Gambini. E hoje eu estou aqui para a gente falar sobre o capítulo 4, que se chama O Autorretrato dos Jesuítas. Então, que nem o próprio título já nos diz, vai ser a grande tentativa aqui do autor nesse capítulo, vai ser tentar pescar um pouco, né, dar um enfoque no que a gente pode tirar de características ali dos jesuítas a partir dos próprios relatos que eles faziam da posição, da vivência deles, como a gente já comentou nos vídeos anteriores, isso tudo com base nas cartas que eram trocadas, né, entre o Brasil e Portugal, né, escrita pelos jesuítas. Esse é o documento que serve de base, né, para a gente fazer essas análises. Então, o autor vai escolher fazer nesse capítulo, distinguir 5 enfoques diferentes, né, desses traços desses jesuítas que a gente está falando aqui. E esses traços são os seguintes: a prática de exercícios espirituais, os pecados confessos, a pobreza, a inflação psicológica e os milagres. Né? Então a gente tem aqui, mais uma vez, retomando a ideia de que os jesuítas chegavam nesse território aqui armado com uma atitude espiritual muito bem definida. Eles tinham uma noção de dever muito grande, uma noção de responsabilidade, um forte comprometimento, né? Regras a serem seguidas, já tinham todo um dogma, né, da igreja ali que já servia de roteiro, né? Então, a gente já tem que eles tinham uma missão, né? Uma missão que eles vieram cumprir aqui nesse território. Né? Entretanto, o que eles encontravam aqui era uma condição de vida que era muito diferente da que eles tinham na Europa. Né? Apesar de que, né, os jesuítas em específico, né, parte das pessoas envolvidas com a igreja nesse setor assim mais, né, que serviam essa coisa de catequizar, de fazer missões fora, eles tinham forte essa coisa da renúncia aos bens materiais, renúncia a essa vida terrena, né, focando na vida que viria depois, na morte, focando nesse reino dos céus, né? Então, como exemplo, né, dessa diferença material que eles encontravam, a gente tem a falta de insumo, por exemplo, para produzir a parafernália religiosa, né? Os óleos das unções, a água benta, né? A instrumentação do ritual católico. Né? Que então estava limitado, lá na Europa eles tinham em abundância, e aqui isso já começa a caracterizar um pouco como que era essa prática e essa relação, né, desses jesuítas com esse aspecto material, né? Esse é um dos aspectos mais fortes assim desse capítulo também, né? Então a gente vê aí um pouco, né, essa questão da pobreza, que inclusive nesse capítulo o autor fala pra gente, né, algumas cartas é difícil pra gente até dizer, né, aonde tinha ironia, o que não tinha, qual que era a postura das pessoas enquanto escreviam as cartas, né? Porque as cartas são muito carregadas de deles se colocando muito para baixo, né? Se admitindo todo momento como pecador, né? Que eles estavam sempre nesse lugar mental, né? Digamos assim, de estar se colocando nesse lugar de grande pecador, de alguém que precisa de uma redenção, né? Que faz parte desse grande peso, né, de culpa ali que né, faz parte dessa raiz desse catolicismo, né? Ainda mais quando foi se tornando cada vez mais institucional. Então isso ajuda a gente a compreender um pouco mais, né? Tentar ter uma visão do que como que esse humano estava se comportando ali a partir desse sistema de crença, né? Desse modo de ver o mundo. Né? E a gente volta então que uma perspectiva que era muito forte também nesse catolicismo da época era essa ideia da obediência e da disciplina como sendo as principais virtudes, né, de um soldado de Cristo. Então a gente tem essa coisa, né? Você continua nesse aspecto assim de renúncia do ego, de renúncia do eu, né, da vontade, pelo menos no discurso, né?
e que o homem, então, ele só ia poder se salvar através de uma submissão total à vontade divina, né? Mas aí entra uma questão que é de saber qual que é a vontade divina, né? E através dessa pergunta, né, o próprio Inácio de Loyola ele pregava que existiam duas maneiras, uma seria a iluminação e a outra a meditação, né? Então a iluminação enquanto esse caráter mais de arrebatamento, claro, é quase, né? E a meditação enquanto esse exercício, né, de busca com esse contato, né, mais profundo, divino. O Gambini inclusive traz nesse capítulo, né, que o Jung também estudou parte dessa prática, né, alguns documentos que falavam disso que a gente está conversando aqui, e que inclusive foi uma das coisas que ele encontrou sendo mais próximas daquelas práticas de meditação do Oriente, né? Do yoga, dos antigos yogis e tal. Entretanto, com algumas diferenças que a gente vai entrar aqui já já, né? Então, essa meditação aqui que a gente está falando, né? É cristã, que seguia uma forma, né? Um dos tipos do rito, provavelmente, né? Que se tinha na época. Mas ela era uma prática muito concebida a partir de uma ideia de isolamento, de jejum, de sofrimento mesmo, né? De penitência, de fazer um distanciamento da sensação, né? Do corpo, da matéria. A gente vê que esse é um tema muito presente, né? Muito presente ali na carta, nesse imaginário, pelo que a gente pode perceber. E o que faz parte, inclusive, com o que o autor vai dizer nesse capítulo, que a função, né, em termos junguianos falando, que eles teriam então essa função sensação enquanto algo muito pouco desenvolvido, né? Porque essa seria a grande porta de entrada, né, do diabo, do demônio, das coisas que prenderiam, né, e atrapalhariam o homem nessa caminhada em direção, né, a esse Cristo. E como a gente, né, a partir dessa ideia, né, de dinâmico, através mesmo da ideia dos tipos psicológicos, né, quando a gente tem uma repressão muito grande, é capaz que isso fique, então, numa perspectiva de sombra, né, se a minha consciência é incapaz de perceber e se relacionar com essa instância, é possível que o inconsciente, então, vá, de alguma maneira, estar repleto, né, dessa função ali pulsante, né, mas de modo que escapa à consciência, né, e sendo muito então propenso a escapar, inclusive através da projeção, que é um fenômeno que a gente já conversou bastante aqui, né, nos capítulos passados. Então, né, a gente tem também essa ideia, né, da extinção através, inclusive, desses ritos meditativos, de qualquer reação pessoal, né, uma repressão da personalidade, que é algo que o autor coloca para a gente como sendo algo que facilita ainda mais esse fenômeno projetivo, né? Porque se pretendendo tirar esse eu da jogada, com a ideia de que vá se abrir um canal limpo, né? Para que a manifestação da vontade divina, então, né, possa aparecer, mas um dos pontos aqui que é importante, né, da gente, que eu acho que é um ponto central também, é essa ideia de que em alguns momentos essa prática meditativa ela vai se aproximar até da ideia que o Jung tem, né, daquele exercício da imaginação ativa. Entretanto, com uma diferença vital, né, e principal, que é a ideia de que nesses exercícios aqui já se tinha um fim, um lugar, uma ideia na qual se deveria chegar através desses exercícios, né? E nisso se tira a espontaneidade do inconsciente, né? É mais uma função de sobrepujar o inconsciente através da função racional do que de fato uma relação dialógica, né? Que poderia nutrir ali e ajudar nesse processo, né, de expansão da consciência, por aí. Então esse é um ponto central que eu acho que é interessante, assim, né, da gente dar um destaque. Então, além dessa atitude de sobrepujar o consciente, tinha-se também, com essa ideia do pecado, uma atitude policial com o inconsciente, né? Algo que devia
o inconsciente, então, assume esse lugar também do diabólico, daquilo que tenta, né, daquilo que tá ali meio que para desvirtuar o homem, né, do caminho. Né? Então, junto a todas essas ideias que a gente comentou também nas cartas, a gente vê que isso tem um peso muito grande, né? Que nem eu comentei no começo desse vídeo. Essa ideia de que os jesuítas ali que escreviam, inclusive, se colocavam sempre muito nesse lugar, assim, de serem pecadores, né? Que não merecem né? Um lugar de destaque, né? Que se perguntam como que será a punição dada a eles, mas que, entretanto, o autor até coloca um ponto que eu achei interessante, é que em algum lugar eles acreditavam nessa redenção, né? Porque senão, caso contrário, seria muito difícil, né? Sustentar esse peso todo, né? E dar seguimento a essa missão ali, né? Que eles estavam vivendo. Então acaba que, né, através dessa soma gigantesca, né, e esse ambiente cultural que é muito propício para que isso aconteça, é que junto com essa ideia dessa função sensação ali, né, que está inferiorizada, há um reconhecimento nos povos nativos, então, como sendo já a partir daquilo, até pelas práticas sexuais, pelo próprio hábito de não usar roupa muitas vezes, né? É claro que a gente precisa ter também, abrir um parêntese, que eles entraram em contato com vários grupos, né, diferentes, culturas diferentes, né? Mas assim como hoje a gente já tem, ainda tem essa dificuldade, né, de reconhecer as diferentes culturas que existiam aqui, imagina na época, né, que chegava com aquela ideia muito clara de nós versus eles, né? E aí, além disso, né, a gente tem nas cartas o registro, então, que aparece de uma maneira, de certo modo, até de algo contrastante, né? Ou numa lógica quase que complementar, né? Porque ao mesmo tempo que eles escreviam como sendo essas pessoas, né, que estavam ali, né, em penitência, em nome do Senhor e tal, carregando essa culpa gigantesca, primeiro, eles ainda se colocavam, mesmo que a partir desse lugar cabia a eles catequizar, né? Trazer a salvação para o povo que morava, né? Então imagina que ambiente complexo, né? Que atmosfera complexa, né? Que, né, para se desenvolver, né? Como é que você estabelece relações, né, a partir desse lugar, né? E apesar disso, né, aparece em algumas cartas uma inflação muito grande, né? Inclusive na comparação dos jesuítas com anjos do Senhor, com apóstolos de Jesus Cristo, até mesmo com o próprio Cristo em alguns momentos das cartas, né? No sentido de que em uma determinada carta lá ele fala que mesmo que a missão seja morrer e assim redimir os pecados dos índios, né? Que é uma clara alusão ao que é a imagem de Cristo, né, dentro dessa doutrina. Inclusive chegando até uma identificação não só com Cristo, mas com o próprio Deus, né, no sentido de que eles acreditavam estar realizando milagres, né, através de rituais de cura, né, de toda essa indumentária ali também, né, da mística católica, né, dos objetos, da água benta, da unção, do batismo, né, e assim então a gente traça, né, consegue traçar mais ou menos esse panorama super complexo, né, mas que revela um pouco dessa disposição, né, revela um pouco do comportamento, das várias contradições, né? Inclusive parte desses rituais que eu acho que é importante, né, a gente citar, é que em alguns momentos eles acreditavam que, né, através da conversão os indígenas ganhariam então sua salvação, muitas vezes cura de doenças, né, que era muito comum, né, como a gente sabe que esse contato trouxe da Europa várias doenças para quais os corpos aqui não estavam preparados, né? Não tinha defesa,
biológica, né, mesmo contra. E que entrava-se então numa linha de que às vezes o processo de cura era triunfante, né, a pessoa de fato melhorava, o que ajudava a construir essa atmosfera mágica, né, de certo modo, de que existia ali, né, um determinado poder. Mas também que quando inclusive dava errado e, por exemplo, a pessoa morria, entrava-se numa perspectiva de que um milagre havia sido feito da mesma forma, e aquela pessoa tinha sido então enviada aos céus, né? Então acho que esse é um ponto muito interessante também quando a gente fala desse, quando a gente está usando, né, essa perspectiva que a gente entende aqui, né, com base no desenvolvimento do trabalho do Jung, que é essa ideia de que se a gente está falando de uma perspectiva que não aceita, né, o fato de poder estar errada, né, ou que a contraposição é também uma possibilidade válida, a gente entra nesse quesito de uma fé cega, né? É um fenômeno muito complexo, né, mas eu acho que é importante assim a gente entender isso e inclusive entender o que há de humano nesse processo, né? Porque apesar da indumentária, dos símbolos, né, desse momento histórico ser datado, o fenômeno psíquico que a gente está falando aqui me parece ser muito mais humano e por isso de uma certa forma atemporal, né? E diz respeito também ao nosso modo, né? Como às vezes a gente pode cair e encarar algumas coisas aí, né? No nosso próprio dia a dia, né? Um fenômeno que também a gente pode reconhecer hoje. Então é isso, esses são os comentários que eu queria trazer aqui sobre o capítulo 4. Muito obrigado por assistir até aqui, né? Mais uma vez eu faço convite para vocês se inscreverem no nosso canal aqui do YouTube, deixarem comentários, seguir a gente também lá no Instagram, dar essa forcinha. E é isso, a gente se vê aqui então em breve, onde eu vou estar falando sobre o capítulo 5. Muito obrigado, até a próxima.